Boa noite para vocês. Hoje, dia 8 de dezembro, eu acho que é o quinto ou sexto encontro, não estou lembrado, mas estamos lendo Sociedade do Cansaço, do Bill Churran, e nós estamos no final, na verdade, na metade do capítulo terceiro, e eu acredito que hoje, no mínimo, terminar esse terceiro capítulo, e se der, começar o quarto capítulo. Mas eu creio na preparação e vendo os insights, as portas que porventura apareceram na minha preparação, eu acho que o máximo que nós vamos conseguir chegar é na primeira, no máximo na segunda página aí do quarto capítulo. Tem bastante coisa para a gente falar. Bom, eu sempre faço um resgate, né? Assim, fazer uma retomada do que estávamos falando na aula anterior, para não ficar solto. Eu vou fazer essa retomada lendo um trecho que está na página 34, finalzinho, é o último parágrafo da página 34, que foi exatamente a última coisa que nós debatemos na aula passada, que foi até uma digressão, né? Uma reflexão em torno de um aspecto existencial, né? Em torno desse contexto de exploração. Enfim, vou retomar essa discussão e dela se segue as partes que são inéditas para a gente. Então, diz assim o Byung-Chul Han: quem se entedia no andar e não tolera estar entediado, ficará andando a esmo inquieto, irá se debater ou se afundará nesta ou naquela atividade. Ele está falando sobre o fato. Aqui o andar é metafórico, né? Ele está falando da existência e o fato de que é possível o tédio no nosso movimento existencial. Então, olha só, quem se entedia no andar e não tolera esse tédio, andará a esmo inquieto, irá se debater e afundará nesta ou naquela atividade. Então, ele está descrevendo o fato das pessoas que não compreendem o ócio como um movimento importante de criatividade da própria existência. Dentro da construção que nós já estamos vendo, este ócio pode levar esse indivíduo a um estado de culpa por ele não estar produzindo. Então, veja, ele fica inquieto, ele não aceita este ócio como parte constitutiva do nosso movimento. É importante, inclusive, para que possamos construir. Só que nesse ócio eu me culpo, e aqui o aspecto do que é positivo na obra da sociedade positiva, porque eu me culpo olhando para o outro, aquele que me estimula nesse estado positivo, a também produzir. É a grama do vizinho é sempre mais verde, né? É o outro do Instagram que está lá produzindo, e é o meu concorrente, e eu entro nesse estado também de produção bom, é porque eu não tô lidando bem com o fato de que o ócio faz parte da estrutura da realidade. E aí ele continua. Mas quem é tolerante com o tédio, então quem é tolerante com esta ociosidade que porventura pode aparecer em nossa existência, depois de um tempo irá reconhecer que possivelmente é o próprio andar que o entedia. Natural. Veja, o próprio andar que o entedia em que sentido? Quanto mais movimento, mais satisfação, já que no movimento eu tenho uma tensão sendo resolvida, eu tenho um objeto sendo alcançado, eu tenho satisfação. E nesse tédio da satisfação que eu percebo que eu posso procurar novas possibilidades. Olha só o que ele descreve logo abaixo. Assim, ele será impulsionado a procurar um movimento totalmente novo. Então, esse sujeito que lida de maneira saudável com o tédio, compreende que neste tédio, e portanto na satisfação de alguma coisa anterior, já que houve a satisfação, agora eu preciso de novos movimentos. Eu preciso construir novos modos de compartilhamento com o outro, com outros objetos e com outras pessoas também, e nesse sentido, me movimentar buscando novas satisfações. Então, veja, o tédio é importante, o ócio é importante, e aqui é um processo de desconstrução crítica para que
eu não olhe para esse ócio como um problema a ser resolvido, porque eu deveria estar produzindo, produzindo e produzindo. Bom, esqueci de mencionar, na verdade eu falei para vocês que está chovendo muito nesse momento, e uma das minhas gatinhas, ela está aqui comigo e ela morre de medo de chuva. Então pode acontecer de eu precisar só dar um help para ela sair se ela pedir para sair, tá? Mas é coisa rápida. Na página, no parágrafo de baixo, aí começa o que é novo para a gente, tá? O que é inédito. O Bill Churran diz assim, ó. Aí ele vai fazer uma analogia interessante com o andar e o dançar. O correr ou cavalgar não é um modo de andar novo, é um andar acelerado. A dança, por exemplo, ou balançar-se, representa um movimento totalmente distinto. Só o homem pode dançar. Possivelmente no andar é tomado por um profundo tédio, de tal modo que por essa crise o tédio transponha o passo do correr para o passo da dança. Comparada, e aqui o ponto central desse trecho, ó, comparada ao andar linear reto, a dança, com seus movimentos revoluteantes, é um luxo que foge totalmente do princípio do desempenho. Do que ele está falando? Quando ele faz a comparação entre andar e dançar com esta sociedade do desempenho, ele está dando valor para a dança. Mas para uma dança, olha só como ele compara, né? Ele fala do andar lineado, reto, e o seu contraponto é a dança com movimentos revoluteantes. O andar, representado como o movimento da sociedade do desempenho, é muito característica do que a gente chama de mundo da técnica, que é uma existência mecânica. No trabalho, a gente faz movimentos mecânicos, e às vezes não só no trabalho, mas na própria existência. E, provavelmente eu vou voltar a falar disso na aula de hoje ainda. O que é esse movimento mecânico? É um movimento repetitivo do trabalho. É, Principalmente se a gente pensar em contextos de trabalho industriais, por exemplo, mas isso também não foge de determinadas estruturas, sei lá, escritório. Vamos supor que você faz o mesmo tipo de trabalho diariamente, mecânico, sabe? Eu preencho planilhas o dia inteiro. Isso é uma existência mecânica, é um andar reto, linear. Eu vivo mecanicamente, é o mundo da técnica. Existencialmente falando, pensando no Heidegger, aqui tem um problema que na técnica a gente se perde na técnica porque a gente fica repetitivamente no mesmo esforço. E nesse movimento eu esqueço que eu existo, né? Porque eu fico nessa construção mecânica, eu fico preso neste movimento. Então, quando eu estou preso mecanicamente em algo, eu esqueço que eu existo. E quando eu esqueço que eu existo, eu esqueço a contingência da existência. Eu esqueço uma existência que depende de possibilidades, de caminhos. Na vida mecânica, eu não lido com esses caminhos. Então, a dança, repare, é esta possibilidade. Porque quando você dança, você faz movimentos revoluteantes. É diferente de só andar retamente. Você vai para diversas. Sei lá, vocês têm coragem de dançar na frente das pessoas? Sabe aquelas pessoas que dançam livre? Esteticamente, alguém poderia dizer, ah, mas que dança feia. Não, veja, aqui na comparação, essa dança livre é a expressão de um indivíduo que compreende a contingência. Contingência é o quê? São várias possibilidades, existencialmente falando. Eu posso ir para vários caminhos, diferente de uma existência reta, mecânica, em que eu estou preso numa direção só. Existencialmente, isso é inautêntico. É, Ela está aqui embaixo, depois eu posso até pegar para mostrar para vocês. É a Maia, para quem já conhece. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mensagem no chat. Bom, na sequência do texto, o Bill Churran vai começar a apresentar uma reflexão sobre o que ele chama de vida contemplativa, que é esse estado em que eu volto para o ócio com alguma subjetividade, com alguma singularidade. É como se eu tivesse de posse disto que é meu e começo a me desgarrar desta vida mecânica. Aqui, a gente poderia levantar uma problematização que é importante ser feita, que nem sempre as pessoas conseguem fazer esse movimento de maneira autônoma. Eu sempre falo, inclusive, do fato de que esse movimento que nós estamos fazendo aqui, existe certo privilégio nele.
porque muitas pessoas sequer têm tempo de pensar sobre o pensar. Elas estão dentro dessa existência mecânica simplesmente buscando sobreviver. Então, de certa forma, é até importante olhar para este movimento aqui como um movimento que transcende isso aqui, de vocês falarem de filosofia com outras pessoas que cercam vocês, para que exista esse processo de olhar criticamente para o próprio contexto. É claro que a gente não está prometendo revolução e tirar as pessoas desse contexto de exploração. Seria o ideal, que todo mundo conseguisse um movimento existencial mais autônomo e existisse de maneira mais equilibrada com a materialidade da existência. Mas esse movimento, esse lugar, essa equidade, né, esse ideal, talvez, vai chegar quando tivermos consciência o suficiente para propor qualquer tipo de transformação, qualquer que seja. Seja democrática, seja a galera que quer uma revolução mais intensa, não importa, é preciso consciência. Então, levando em consideração um estado de que a maior parte das pessoas não terão essa oportunidade, ter a consciência que nós aqui, nesse estado de privilégio, de poder encontrar para falar de filosofia, nós podemos usar essa troca que estamos tendo aqui para levar esses conhecimentos para outras pessoas que estão, por exemplo, se relacionando negativamente com o próprio trabalho, para que elas tenham consciência de uma existência um pouco mais com qualidade de vida, né? Um pouco mais interessante. Bom, diz o Schopenhauer, estou com o Schopenhauer na cabeça. Diz o Bill Churran, com o título Vita Contemplativa, não deveria ser reconjurado aquele mundo no qual esta estava alocada originariamente. Do que ele está falando? Ele está propondo uma vida contemplativa. Mas eu não posso voltar para a vida contemplativa no seu sentido original grego antigo, porque nós não estamos mais nesse contexto. Eu preciso considerar o contexto atual, onde nós estamos inseridos. Na Grécia Antiga, Platão, Sócrates, Aristóteles, existia todo um ideal de uma vida contemplativa. É preciso, de fato, aqui um tempo para se pensar, e ele vai até descrever isso, ó. Vou ler e depois eu comento. Ela está ligada com aquela experiência de ser, segundo a qual o belo e o perfeito é imutável e imperecível, e se retrai a todo e qualquer lançar mão humano. Quer dizer, lá no contexto grego antigo, há um debate em torno do ser, mas de alguma coisa que transcende a materialidade. Porque eu vou atrás do imutável, do perfeito, do belo, é o sair da caverna. Quando Platão descreve o sair da caverna, quando esse sujeito sai da caverna, ele entra em contato com o absoluto. Então, essa contemplação é de um sujeito que vai viver uma existência cognitiva e intelectual para sair da caverna e ir nessa direção. O que o Bill Churran está dizendo aqui, a gente está fazendo o movimento do contemplativo, que está no contexto do ócio, mas não é o mesmo contexto grego antigo. Então ele continua. Seu humor de fundo é o espanto a respeito do ser assim das coisas, afastado de toda e qualquer execuibilidade e processualidade. Então ele está dizendo, agora ela está pedindo para sair. Um segundinho eu já volto, tá? Só abrir a porta aqui para ela sair. Prontinho. Para quem tem gatos, vocês sabem que nós somos escravos deles, né? Não tenho liberdade nenhuma. Se eu estou lutando por liberdade aqui no Bill Churran, eu não tenho nenhuma. As minhas gatas mandam em mim. Enfim. Então, aqui ele está dizendo que lá no contexto grego antigo, eles estavam afastados de uma técnica, porque a vida permitia este ócio, permitia, não para todo mundo, não para todo mundo, mas os filósofos, eles não tinham que se haver com uma existência mecânica. E no sentido estrutural, o trabalho também não era tão necessariamente mecânico como é contemporaneamente falando. Então, hoje, nós temos que lidar mais com esse aspecto mecânico da existência, porque esse aspecto mecânico ele tende a nos prender mais na atual estrutura.
Por isso que ele está fazendo aqui uma diferenciação em relação ao contexto grego. Então, é uma contemplação que ele está propondo hoje, mas não uma contemplação aos moldes antigos. Aí ele diz assim, ó, quando que isso mudou, né? Porque, veja, se ele está propondo uma contemplação que já existiu, em que momento essa contemplação ganhou um contorno diferente? Olha a frase que começa logo na sequência desse parágrafo, que já entra na página 36. Ele diz assim, ó, a dúvida moderna cartesiana dissolve o espanto. Porque na Grécia Antiga, o que que ilustrava a vida filosófica? O espanto. Eu me espantava com alguma coisa e nesse espanto se constituía ali o que é o filosofar. Então, veja, era uma filosofia muito pautada no conhecimento pelo conhecimento. Compreende? Sócrates, Platão, Aristóteles, era o conhecimento pelo conhecimento. Era a filosofia no seu sentido puro, é isso que ele está dizendo. Só que com o Descartes, veja, a dúvida moderna cartesiana dissolve o espanto. Do que ele está falando aqui? A gente precisa olhar o contexto histórico para compreender o movimento que ele está fazendo. A partir da modernidade, quando a gente transiciona do período medieval para a modernidade, e por que que do medieval para a modernidade? Por que que não é do antigo lá atrás? Porque a modernidade, ou perdão, o medievo ainda tem muita influência grega. Quais são os principais filósofos do medievo? Aristóteles em maior grau e Platão em menor grau. Mas até o declínio do período medieval, estamos falando ainda de filósofos gregos, como grande referência. Só que na modernidade, a gente tem uma mudança de período a partir de mudanças de paradigma. Paradigmas esses sustentados por mudanças estruturais. E essas mudanças estruturais estavam fundamentadas nas revoluções científicas. Um novo uso da razão, um novo uso do método racional científico. Eu começo a usar a ciência de maneira diferente ao que estava sendo feito no medievo. Eu começo a dizer, inclusive, que o que estava sendo no medievo estava errado. A física aristotélica estava errada. Agora, a matemática e a física começam a ganhar os contornos que nós temos hoje. É aqui nesse buraco que eu estou descrevendo que vem Copérnico, Galileu, Newton, Leibniz. Eu começo a estruturar o que é feito cientificamente hoje. E essa revolução científica, esse modo metodológico novo, deixa o espanto de lado e, portanto, deixa o conhecimento pelo conhecimento e começa a tratar do conhecimento no seu sentido utilitarista. Eu começo a pegar a ciência, por exemplo, é aqui que nós vamos subjugar a natureza. Por que que eu vou fazer esse movimento de subjugar a natureza? Porque do medievo para o moderno, quando as revoluções científicas demonstram que o conhecimento medieval estava errado, que a física aristotélica estava errada, este movimento é um movimento que vai dar origem à morte de Deus. O Nietzsche vai teorizar isso mais para frente. O que é a morte de Deus? Uma das consequências, tá? O Nietzsche vai para um lado existencial. Aqui eu vou pegar só um aspecto metodológico científico. A morte de Deus é justamente a ausência deste Deus como pressuposto de explicação do mundo, já que o conhecimento moderno que está se fazendo na física, matemática, essa coisa que está nascendo, está demonstrando que esse medievo está completamente errado. Então, se não é Deus mais que me permite ler o mundo, como é que eu vou ler o mundo? Como é que eu vou esquadrinhar o mundo? Como é que eu vou categorizar o mundo? Como é que eu vou explorar o mundo? Pela ciência. Então, é essa ciência moderna que está nascendo que começa a olhar para a natureza de maneira exploratória e começa a predar isto que é a natureza. O colapso climático que nós vivemos hoje começa aqui. Aqui está o embrião da coisa. O ápice são as revoluções, especificamente a Revolução Industrial, que apresenta o capitalismo e que vai intensificar esse lado exploratório em relação à natureza. Mas esse é o ponto, né? Ele está dizendo que o início disto, veja, a contemplação lá atrás, no período grego, era uma contemplação puramente filosófica. Agora, a contemplação a partir da modernidade é uma contemplação utilitarista. Os iluministas, que usam a razão,
que a razão vai nos permitir viver de maneira mais equilibrada e harmoniosa e ler o mundo, veja, é uma contemplação, mas com um viés utilitarista. E aqui começa o problema da coisa, porque esse viés utilitarista vai dar lá na Revolução Industrial, capitalismo, e a gente chega onde a gente está hoje, tentando lidar com uma sociedade ultra ultra trabalhada nessa produção excessiva desse indivíduo que se explora e está dentro desse contexto todo aqui. Então, aí ele continua, olha, a capacidade contemplativa não está necessariamente ligada ao ser imperecível, não mais, né? Justamente o oscilante, o inaparente ou o fugidio só se abrem a uma atenção profunda, contemplativa. Só o demorar-se contemplativo tem acesso também ao longo fôlego, ao lento. Aqui ele está descrevendo o que deveríamos estar fazendo. Eu acabei de contar para vocês a descrição de como a gente entra numa contemplação utilitarista, problemática, e como eu deveria estar numa contemplação, e eu espero que isso esteja claro. A contemplação antiga não é o que eu estou querendo, porque a contemplação antiga trabalha com fora da caverna, que é metafísico, que é transcendente em muitos casos, que trabalha com o absoluto, com a verdade, não é este. A contemplação moderna é utilitarista, olha para a ciência de maneira a subjugar a natureza. Também não é essa a contemplação que eu quero. Eu preciso agora trabalhar com uma contemplação que me permite ver o contexto onde eu estou inserido agora e desconstruir esse aspecto produtivista que me fez chegar onde eu estou. E aí eu preciso considerar o que ele diz, ó. Então, a capacidade contemplativa não está necessariamente ligada ao ser imperecível. Não estou pensando como os gregos antigos. Justamente eu tenho que pensar no quê? No oscilante, no inaparente, no fugidio, que só se abre a uma intenção profunda contemplativa. Só o demorar-se contemplativo tem acesso também ao longo fôlego, ao lento. Formas ou estados de duração escapam à hiperatividade. Então ele está descrevendo agora o que a gente precisa fazer para acessar essa contemplação hoje. Hoje, onde estamos inseridos hoje, em um contexto onde tudo oscila, tudo é inaparente, tudo escapa, é hiperativo. Veja, como que eu consigo lidar contemplativamente com a existência se às vezes eu paro no meu celular e fico lá horas e horas e horas passando o algoritmo do Instagram? Esse estímulo de informação tira de mim a capacidade de contemplação. E é isto que o modelo neoliberal quer. A gente já falou sobre isso. Por que que o modelo neoliberal quer essa construção? Porque você não pensa criticamente sobre o buraco que você está inserido. Você não pensa criticamente no fato de estar produzindo excessivamente e se desgastando mentalmente. Quando você está lá rolando o dedo no Instagram e o algoritmo vai modelando o seu andar, né? Vai te levando em outras regiões, você está preso naquela dinâmica, alienado naquele contexto. E ainda está sendo mais bombardeado por informações que vão te prender numa sociedade positiva que te leva a produzir mais e mais. E quando acontece algum tipo de ócio nesse contexto, você se culpa porque deveria estar produzindo mais. É disso que ele está falando aqui. É dessa construção. Então, é preciso, ó, formas ou estados de duração que escapam essa hiperatividade. Eu preciso escapar desse contexto que me prende a muitas informações. A atenção, ou melhor, a gente debateu isso já também. O ser humano, em sociedade, ele depende da atenção. O ser humano fora de sociedade que tinha vários focos diferentes, porque tinha que comer, tinha que beber, tinha que lidar com predação para não ser morto. Só na vida selvagem que eu preciso ser multitalentoso. Aqui o Bill Churran está dizendo, a gente precisa dar atenção. É na atenção plena sobre o mundo que eu vou conseguir definitivamente ler o mundo em todos os seus detalhes.
né, em todas as suas variáveis. Aí ele continua. Paul Cézanne, esse mestre da atenção profunda contemplativa, observou certa vez que podia ver inclusive o perfume das coisas. Essa visualização do perfume exige uma atenção profunda. No estado contemplativo, de certo modo, saímos de nós mesmos, mergulhando nas coisas. Merleau-Ponty descreve a consideração contemplativa da paisagem como uma alienação ou desinteriorização. Aí ele cita, né, diretamente o Merleau-Ponty. De princípio, ele tentou ganhar claridade sobre as camadas geológicas. Depois, não se moveu mais do lugar e apenas olhava, até que, como dizia Madame Cézanne, os olhos lhe saltassem da cabeça. A paisagem, dizia ele, pensa-se em mim, eu sou sua consciência. Então, ele está descrevendo um modo de atenção profunda sobre aquilo que ele está descrevendo. E ele continua. É só a atenção profunda que interliga a instabilidade dos olhos, gerando o recolhimento. Então, olha só, é só na atenção profunda que eu consigo me recolher na minha consciência, na contemplação mesmo da coisa, para descrever um fenômeno, para entender um comportamento, para ver como o mundo funciona, para acessar, inclusive, existencialmente falando, eu dependo dessa atenção para acessar a minha subjetividade. Ele vai citar o Nietzsche daqui a pouco nesse movimento. Acessar a minha subjetividade é importante num processo em que eu preciso entender o que eu quero definitivamente. Entender se os atravessamentos que me cortam são atravessamentos potentes ou atravessamentos que castram a minha subjetividade. Então ele diz, é só a atenção profunda que interliga a instabilidade dos olhos, gerando recolhimento, que está em condições de delimitar as mãos errantes da natureza. Sem esse recolhimento contemplativo, o olhar perambula inquieto, de cá para lá, e não traz nada a se manifestar. E aí ele coloca, deixa eu ver o chat, se é alguma coisa. Tenho 2 gatos, 2 dogs, a casa pertence a eles, tá? O Ayrton comentando da minha relação afetiva com os meus pets. Bom, na sequência ele vai colocar aqui uma possibilidade de relação com o mundo nesse aspecto contemplativo, olha só. Mas a arte é uma ação expressiva. E aí ele cita o Nietzsche. O próprio Nietzsche, que substituiu o ser pela vontade, sabe que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. Aqui tem uma construção interessante. Veja só. O Nietzsche, porque, veja, quando eu falo de estado contemplativo, eu estou falando de certa capacidade de consciência, de racionalidade. Não uma racionalidade, como nós vimos da modernidade, não uma racionalidade que me prende mecanicamente na existência. Eu preciso de uma racionalidade que me permita continuar sendo autônomo, tenha autonomia, sendo uma racionalidade que, portanto, me coloque em conexão com a minha subjetividade. Então, até mesmo no Nietzsche existe essa construção. Por quê? Porque o Nietzsche troca o ser pela vontade. Quando Nietzsche desconstrói Platão, Sócrates e o cristianismo, o Nietzsche está deixando de lado uma construção de ser imutável, de ser absoluto. No Sócrates, no Platão, é uma verdade absoluta. No cristianismo, é uma alma que foi criada por Deus. Mas são construções fechadas, de um ser a priori. Eu preciso chegar. O Nietzsche está deixando isso de lado. E o Nietzsche está trocando isso por quê? Por vontade. E não é uma vontade crua, não, é potência, vontade de potência. O Nietzsche quer que o indivíduo troque essa coisa absoluta, porque ela é injustificável, não existe, não se sustenta, não explica a realidade, até porque a realidade não tem explicação. O Nietzsche parte de um pressuposto de ausência de sentidos absolutos. Os sentidos existem, mas são subjetivos. Então, é trocar esse ser pela vontade.
E a vontade enquanto potência, aquilo que te coloca para jogo no mundo. Então, por exemplo, quando Nietzsche diz que ele diz torna-te quem tu és. Essa passagem é muito famosa. O que é que o Nietzsche está querendo dizer com torna-te quem tu és? Porque pode ter uma confusão aqui. O Nietzsche ele está propondo uma desconstruções dos ideais. Aqueles que idealizam a existência estão indo numa direção de negação da vida. E por que que nega a vida o ideal? Porque eu vinculo a minha consciência em um futuro que não existe. O futuro não existe, o futuro é injustificável. O futuro não é um lugar palpável. Não é. Só que a minha consciência está presa lá. Por que que a minha consciência está presa lá? Porque eu não consigo lidar com o presente que é trágico. Dor, sofrimento, infelicidade, eu não consigo lidar com esse presente. E aí eu idealizo a existência, geralmente, para o Nietzsche, no fenômeno religioso. E por que que nega-se a vida com essa idealização? Porque eu não vivo nem o futuro, porque ele é inalcançável, todo ideal sempre será um novo ideal, e não vivo o presente, porque a minha cabeça está lá buscando aquela coisa no futuro. Então eu não vivo nem o futuro, nem o presente. Então eu não vivo nada. Idealizar a vida, para o Nietzsche, é negar a existência. Então, quando ele diz assim, torna-te quem tu és, alguém poderia equivocadamente falar, mas o Nietzsche não está propondo um ideal? Torna-te quem tu és, né? Quer dizer, esse ser humano ideal. Quem é esse ser humano ideal? Mas não é isto. O Nietzsche quer que o indivíduo olhe para todas as cascas de imposição que foram colocadas nele. Imagine vários atravessamentos contextuais que organizaram esse sujeito. Então, quando Nietzsche diz torna-te quem tu és, ele não está pedindo para que você idealize a sua existência. Na verdade, ele tá dizendo genealogicamente, portanto, em desconstrução, que você quebre todos os ídolos, os ideais e todas as imposições que colocaram em torno de você, para que você possa chegar no mais íntimo da sua singularidade, da sua subjetividade, para que você possa chegar, portanto, na tua potência, na tua vontade, naquilo que você é, especificamente naquilo que você quer enquanto potência. Só que veja bem, como é que eu faço esse movimento? Contemplando. Eu preciso contemplar. Eu preciso de tempo, eu preciso de ócio para fazer esse movimento. Como é que eu vou sentar e não ter tempo para chegar nesse lugar? É preciso esse movimento. Então, mesmo Nietzsche, que troca o ser pensante por uma potência, por uma vontade, até ele entende o papel do ócio, da contemplação nesse movimento. Olha só o que ele diz. Ele cita o Nietzsche, né? Eu acho que ele cita, ó. O próprio Nietzsche, que substituiu o ser pela vontade, sabe que a vida humana finda numa hiperatividade mortal se dela for expulso todo elemento contemplativo. Aí ele cita o Nietzsche. Por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. Em nenhuma outra época, os ativos, isto é, os inquietos, valeram tanto. Assim, pertence às correções necessárias a serem tomadas quanto ao caráter da humanidade fortalecer em grande medida o elemento contemplativo. Em resumo, eu só posso desconstruir as imposições e me tornar quem eu sou se eu tiver ócio, se eu tiver contemplação. Porque fica parecendo, que é um outro equívoco, né? Quando Nietzsche fala, troca o ser pela vontade, e fala de vontade, vontade de potência, de um ser que deseja, pode parecer equivocadamente, mas pode parecer que o Nietzsche está fazendo aqui uma ode ao corpo, ao desejo, a um aspecto hedonista da estrutura da realidade. Mas não, ele não está fazendo esse movimento. Porque se ele estivesse fazendo, ele seria contraditório. O que é o hedonismo? É uma vida pelo prazer.
E, portanto, é transformar o prazer em um ideal. A gente já viu aqui que o Nietzsche entende que qualquer tipo de ideal é problemático, é uma negação da vida. Então, não se trata de hedonismo. O Nietzsche não está querendo que o indivíduo viva puramente pelo corpo no seu sentido ideal. É por isso que, inclusive, ele faz um resgate do Dionísio, do corpo, das paixões, sem desconsiderar Apolo, sem desconsiderar a razão. É importante um equilíbrio entre esses dois aspectos, o apolíneo, a razão, e o dionisíaco, o corpo. Só que ele foca a crítica dele em tentar resgatar os valores do corpo, porque eu não preciso resgatar a razão, já que a razão sempre fez parte, de algum modo, da construção ocidental. Então, por isso que o Nietzsche não é hedonista. Ele está fazendo um resgate dos valores do corpo, mas demonstrando que, para fazer esse resgate, para olhar para dentro, para a própria potência, é preciso da razão. É preciso da existência contemplativa. Sem ela, eu não consigo desconstruir todo tipo de imposição que foi colocada nas minhas costas. Ok? Perguntas, comentários? Aqui eu fecho este capítulo. Passar para vocês para ver se alguém tem pergunta, comentário. Tá tudo bem? Vocês estão aí? Já aconteceu de eu estar dando aula, a internet cair, mas ficar aqui, aí eu estou falando sozinho, mó centro espírita, sabe? Tô eu falando aqui, mó acreditando que tem geral me escutando, mas não tem ninguém. Olha aí, eu tô Estamos falando. escutando. Ah, ótimo. Eu já estava achando. Eu já estava achando que eu tô sozinho. Eu ia começar a gritar Wilson aqui, bem estilo o filme lá do amiguinho do Forrest Gump. Esqueci o nome do filme. Posso então passar pro quarto capítulo? Pelo tempo, pelo menos vai dar para começar ele. Então, beleza, vamos lá. O quarto capítulo se chama. Exatamente, Gustavo, o Náufrago, esse aí. O quarto capítulo se chama Vida Ativa. Então, a gente saiu aqui de um contexto em que ele estava trabalhando um resgate da vida contemplativa, mas de uma vida contemplativa muito própria, né, vinculada ao nosso contexto. Então, ele estava criticando a vida, não criticando, na verdade, ele usou como exemplo a vida contemplativa na Grécia Antiga, demonstrou que ela foi desvirtuada na modernidade. Aqui, neste capítulo, ele vai introduzir a Hannah Arendt, demonstrando como a própria Hannah Arendt percebeu também este movimento equivocado que a modernidade faz em torno da vida contemplativa. Então, ele diz assim, ó, em seu escrito Vida Ativa, Hannah Arendt procura reabilitar a vida ativa contra o primado tradicional da vida contemplativa. Aqui um ponto. Esse primado tradicional da vida contemplativa, então veja, ele cita Hannah Arendt para resgatar uma vida ativa, mas não uma vida ativa alienada. A Hannah Arendt ela vai fazer uma crítica, e essa crítica ela tem um fundo heideggeriano, do Heidegger. O Heidegger vai ser citado, inclusive, aqui no trecho mais à frente, porque o Heidegger ele vai perceber como que nós estamos sendo inseridos no que ele usa a expressão mundo da técnica. Eu já mencionei na aula de hoje. O que é o mundo da técnica? É justamente a existência mecânica, como eu já descrevi. Quando nós somos inseridos em uma existência mecânica, a gente esquece que a vida é contingente. A vida mecânica me coloca numa única direção. Nessa mecanicidade, eu vou em uma única direção. O contrário disso é vida, porque a vida sendo uma vida contemplativa, no seu sentido contingente, o contrário do mecânico, são várias possibilidades. São várias possibilidades. E viver várias possibilidades, em muitos aspectos, é angustiante, mas é que é uma outra porta.
é uma outra porta, mas é a vida autêntica, segundo Heidegger. Porque é nesta vida contingente que eu exploro as possibilidades. A porta da angústia diz que essa angústia, enquanto afeto legítimo, me permite ver estas possibilidades. Eu me angustio ao ver várias possibilidades. Mas veja, eu vejo várias possibilidades. E assim eu vou viver essas várias possibilidades. Agora, o contrário à vida mecânica, bom, você vive um caminho alienado numa única direção só. Então, veja, a Hannah Arendt, ela quer reabilitar uma vida ativa, mas não a vida ativa do contexto neoliberal. Porque a vida ativa do contexto neoliberal é uma vida ativa ilusória. Ilusória. O neoliberalismo, ele quer vender uma vida ativa, ele quer vender o discurso, a narrativa de que você, funcionário de si mesmo, é livre na sua vida ativa. Mas você não é. O discurso neoliberal vende a ideia da liberdade, mas você não é livre. Você está preso ali, preso numa dinâmica bem intrincada. Porque, por exemplo, quando você está no ócio, você se culpa, não tem mais ninguém te controlando, é você que se controla. Então, quando ela diz aqui que quer resgatar a vida ativa, é uma vida ativa de autonomia, de você tendo controle real sobre você. É claro que a gente pode problematizar isto. Se perguntar, será que é possível isto? Mas o que esses filósofos estão tentando chegar é no máximo possível de um indivíduo que não é massificado pela existência. Então, em seu escrito, Vida Ativa, Hannah Arendt procura reabilitar a vida ativa contra o primado tradicional da vida contemplativa. Esse primado tradicional é a vida contemplativa que se faz na modernidade. Como eu citei, na modernidade, a vida contemplativa em serviço de uma utilidade da ciência, da técnica, pós-capitalismo, revolução industrial, transforma o trabalho em uma coisa mecânica, rearticulando-a em seu múltiplo desdobramento interno, rearticulando em seu múltiplo contingência, desdobramento interno. Em sua opinião, a vida ativa foi degradada de forma injusta na tradição à mera agitação. Quer dizer, esse estado do indivíduo neoliberal, no neoliberalismo, você está agitado, você está vivendo uma agitação, mas não tem autonomia nenhuma, ou como a Anne coloca ali, ó, para Hannah Arendt isso seria consciência? Seria, de certa forma. Porque você agita, se a gente conseguir resgatar essa vida ativa, você se agita com consciência. Com consciência. Então, ele diz assim, Byung-Chul Han, ela estabelece uma ligação de sua nova definição da vida ativa com o primado da ação. Ali, como seu mestre Heidegger, ela se dedica a abordar o ativismo heróico. O herói que, de certa forma, se apropria da própria existência, né? É heróico esse movimento, né? E aqui ele cita seu mestre Heidegger, tem anedotas aqui, né? Fofocas filosóficas. Hannah Arendt e o Heidegger tiveram um trelelê, né? Vocês souberam já disso? Qual que é o trágico da história? A Hannah Arendt é judia e o Heidegger foi nazista. Mas eles tiveram um, um romance relativamente extenso. A Hannah Arendt foi aluna do Heidegger. Eles tiveram seu romance nesse primeiro movimento de orientando e orientada. Depois ela deixa o Heidegger. Se eu não tiver muito enganado de memória, ela foi estudar com o. Ah, eu tenho um livro dele aqui. Com o. Ah, esqueci o nome dele. É um existencialista. Depois eu lembro o nome dele. Mas a vida inteira ela teve contato direto com o Heidegger, sendo Heidegger, mesmo depois da Segunda Guerra, então mesmo depois dele ter ativamente participado do contexto nazista, ela ainda manteve certo contato com ele, mesmo ela tendo sido perseguida na Segunda Guerra Mundial.
Só para fechar, eu vou ler um trecho que está na página 41. Eu vou parar aqui, nesse pedaço, onde nós estamos agora na página 40, mas para fechar, eu vou ler um trecho da 41 que resgata exatamente o movimento que ela quer fazer. É logo o primeiro parágrafo, na metade da página. Ele diz assim, ó, segundo Arendt, a sociedade moderna, enquanto sociedade do trabalho, então veja, dentro do contexto capitalista, de um trabalho alienado, ela não é marxista, tá? Mas o conceito de trabalho está presente nesses discursos, nesses debates da relação sujeito e capitalismo. Então veja, enquanto sociedade do trabalho, este trabalho aniquila toda possibilidade de agir, degradando o homem a um animal laborans, um animal trabalhador. O agir ocasiona ativamente novos processos. O homem moderno, ao contrário, estaria passivamente exposto ao processo anônimo da vida. Então, veja só, o que ela está dizendo? O indivíduo, numa sociedade neoliberal, no seu trabalho, vive uma existência anônima, passiva. Ele não é ele, compreende? Ele não é ele. Ele não vive enquanto um ser que na própria subjetividade se expressa. Por quê? Porque, bom, primeiro ele tá existindo, ou melhor, ele está buscando sobreviver. E nesse estado de sobrevivência, ele não tem tempo de pensar sobre a própria existência. Veja, estaria passivamente exposto ao processo. É o que acontece com a maior parte das pessoas, vivendo passivamente a própria existência. Olha só, a gente pode inclusive refletir sobre o nosso próprio contexto. Pode acontecer de uma pessoa chegar em casa, ela sabia que tinha essa aula hoje, mas ela chega em casa tão cansada do dia de trabalho, tão cansada, boa, Gisele, é o Carl Jaspers mesmo, ele mesmo. Essa pessoa chega tão cansada da rotina de trabalho dela, que ela fala, não vou assistir a aula do Pablo, não. Tem cabeça, não. Eu só quero descansar. Eu quero dormir, porque amanhã vai se repetir tudo de novo. Então, a vida ativa do contexto neoliberal é ativa com muitas aspas. Você é chefe de si mesmo, mas a que preço? A que preço? Por isso que a primeira página do livro é justamente o Bill Churran escrevendo todas as doenças que ele chama de doenças neuronais, que são implicações dessa existência super produtiva, super consumista também, de um indivíduo que vive passivamente e só está, na verdade, sobrevivendo. Perguntas, comentários? Vou parar por aqui e passo a palavra para vocês. Se alguém quiser comentar alguma coisa, perguntar um ponto, fiquem à vontade. Nossa, Anne, aí você tem a pergunta de milhões, viu? Você tem a pergunta de milhões. Porque, sabe, é foda. O que é foda é que como que a gente teoriza uma construção que nos permita abdicar de alguma materialidade pensando no trabalho? Como é que eu posso me abdicar do trabalho? Porque eu tenho que botar comida dentro de casa, né? Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que sobreviver. Como é que eu vou fazer, então, para não me submeter a essa existência massacrante? Então, quer dizer, é difícil. Assim, tipo, vai na mesma direção. Né? Qual a alternativa para não só existir? É difícil fazer essa construção. Mas para que lado está a resposta? Qualquer tipo de mudança pressupõe-se uma construção que seja ampla, coletiva. Então, qualquer tipo de mudança que a gente almeje num futuro, ela precisa atingir um grau de consciência tal que muitas pessoas entendam os problemas dos atravessamentos que nós estamos passando.
Então, é preciso os indivíduos, a Anne coloca ali, né? Teríamos que desconstruir primeiro, principalmente num aspecto subjetivo, talvez é um movimento interessante. Só que, veja, nem todas as pessoas vão ter esse despertar sozinho. Por isso que eu falei no começo da aula, o nosso movimento aqui de privilégio, de certa forma, propõe uma responsabilidade social para que a gente possa levar a palavra para o outro. As pessoas precisam desse despertar para gerar um grau de consciência, porque qualquer tipo de mudança efetiva que vai permitir qualidade de vida para um máximo de pessoas depende de uma conscientização ampla de pessoas. Porque no sentido unitário da coisa, é difícil eu simplesmente falar para vocês assim, ó, vocês que estão aqui, diminuem o trabalho de vocês, larguem o emprego de vocês, pensem só na saúde mental de vocês. Tudo isso é importante, mas a gente também precisa botar comida na mesa, tem que pagar a conta, né? Tem todo um contexto que precisa ser considerado. Então, a mudança efetiva vai acontecer quando uma conscientização coletiva da coisa chegar de tal modo que a mudança de fato é como se fosse um processo de formiguinha, né? É cada um fazendo a tua parte até que, de fato, a gente possa falar de uma mudança coletiva em que a qualidade de vida para todos seja alcançada. Mas é difícil. Dizem os pessimistas que não é na nossa geração. Que a gente tem que aguentar um pouco mais. Fazendo a nossa parte para chegar nesse local nas novas gerações. Certo? Deixa eu voltar aqui para remover a marcação, que eu coloco para todo mundo, aí eu vejo vocês. O que mais, pessoas? De certa forma, Gustavo, de certa forma, ah, se a gente pensar, por exemplo, nas respostas mais tradicionais, há mudanças estruturais da forma como as coisas se dão hoje. Vou pegar aqui um exemplo, é usual, mas não é o que mais aparece, né? Porque a resposta mais universal, talvez, hoje, seja nos movimentos marxistas, né? Que para muitos é visto também como um ideal, né? O comunismo seria visto como um ideal. O Marx não entende como um ideal, né? O Marx entende o comunismo como uma consequência natural. Consequência natural. Tanto que o Marx fala de uma superação do capitalismo, de maneira natural. Então, tem ali um quesinho de ideal. Mas pegando um outro exemplo, o socialismo utópico, que não é marxista. O que é o socialismo utópico? O socialismo utópico acredita numa mudança estrutural por vias de consciência. Então, é um ideal. É um ideal, é um lugar ideal em que muitas pessoas têm consciência dos atravessamentos que estamos sofrendo hoje. E que quando muitas pessoas têm consciência desses atravessamentos, elas podem, por exemplo, democraticamente propor uma subversão do contexto e propor uma qualidade de vida melhor em relação a essa existência desgastante. Então, sim, dá para ver como um ideal. O que mais? Bom, aproveito então para fazer o jabá. Não vou compartilhar nada hoje, não, só avisar o de sempre. Querem estudar tudo isto com mais detalhe, com mais cuidado, com mais frequência também, né? Na minha plataforma a gente tem conteúdos semanais e são dois conteúdos semanais, né? Um ao vivo e um gravado. E tem cursos diversos lá na plataforma. Vários, inclusive, que debatem com tudo isso que a gente está falando. Por exemplo, lá na plataforma tem um curso completo sobre o Marx e um curso completo sobre o Michel Foucault, que conversam muito com tudo isso que a gente está vendo aqui. E outros cursos, tem um curso completo do Nietzsche, do Heidegger, do Spinoza, de metafísica, de política.
tem do Dostoiévski, tem existencialismo, tem análise de filmes, tem uma infinidade de conteúdo lá. Tem a galera que está aqui, que já faz parte lá, que não me deixa mentir. Eu estou vendo que a Fernanda está aí ainda. A Ana, você está aqui? Não, acho que a Ana já saiu. Enfim, deve ter mais alguém aí que faz parte da plataforma e está aí para exemplificar como as coisas funcionam por lá. Quem tiver interesse de participar, me chama no privado depois que eu explico em detalhes e falo de valores, tá? Deixa eu voltar para o chat. Eu vi que colocaram mais algumas coisas. Anne, por exemplo, hoje é difícil a sociedade entender filosofia e psicologia como mudanças objetivas, né? Por não trazer o pronto. Esse é um debate interessante, né? Que tenta colocar um caráter utilitarista da filosofia. É o que aconteceu do medievo para a modernidade, né? Antes era o conhecimento pelo conhecimento, e agora o conhecimento tem que ter uma utilidade, né? O que que eu vou fazer com isso, né? Mas a gente tem que se perguntar, mas por que não o conhecimento só pelo conhecimento, né? Por que não o prazer pelo conhecimento? Por que que conhecer as coisas não pode ser só algo prazeroso em si? E aí, quando não tem um prazer em si, a gente acaba levantando esse por que que eu vou estudar filosofia? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu escrever um texto. Eu lembro que eu escrevi um texto sobre um filósofo moderno chamado Berkeley, que fala sobre filosofia da ciência, sobre, enfim. E eu estava relacionando o Berkeley com física quântica, com Heisenberg, num texto bem antigo. Inclusive, vou tentar resgatar esse texto para reescrever ele. E veja, é filosofia, né? Filosofia não tem pretensão de ser ciência. Então, eu tô resgatando um pensamento moderno que, se eu botar o olhar da física na coisa, vai estar errado. Vai estar errado, é óbvio que vai estar. Só que eu estou fazendo filosofia. E aí, uma pessoa, alguém que é da física, escreveu alguma coisa do tipo assim: ah, tá vendo? Por isso que a filosofia é inútil, é o cara falando bobagem. Para que que tem que estudar esse povo? Por que que eu tenho que estudar Platão? Por que eu tenho que estudar esse povo antigo? Já passou, sabe? Tentando ver uma utilidade no conhecimento. E olha que é possível, sim. Não estou nem dizendo que isso não seja interessante. É interessante pegar um pensamento antigo, medieval, que seja, e buscar um olhar para ele contemporâneo. Não tem problema nenhum. Mas por que não o conhecimento só pelo conhecimento, né? É a história da filosofia, entender como a coisa se deu. E aí a gente acaba deixando de lado o estudo da filosofia e de outras áreas das ciências humanas, porque aparentemente não tem utilidade. E no debate que nós estamos fazendo, bom, o neoliberalismo quer exatamente isso, né? O que te daria ferramenta para olhar criticamente a sociedade, você está olhando torto para essa coisa e acaba não tendo ferramenta para fazer nada. Maria Clara, isso não seria, de certa forma, excludente? Se pensar pelo ponto que essa forma de viver só seria atingível hoje para quem tem dinheiro e privilégios, então teria que mudar o sistema todo? É, teria que mudar o sistema todo. Teria que mudar o sistema todo. Porque, veja bem, vou pegar o próprio marxismo como referência, tá? No pensamento marxista, o modo como o materialismo histórico dialético explica a estrutura da realidade e, dentro desse contexto, a existência da propriedade privada só é possível explorando o trabalho do outro. Porque, veja bem, no marxismo funciona da seguinte forma: você tem um burguês, ele tem a fábrica dele, ele tem 100 funcionários. Para que exista concentração de renda, para que o burguês acumule capital na mão dele, ele precisa alienar o trabalho do outro. É o conceito de mais-valia. Então, cada um desses 100 funcionários produzem, sei lá, 100% de alguma coisa. Desses 100% de cada um, 99,9% vai para o burguês. Uma pequena parte fica com o trabalhador. É o salário dele, é a mais-valia. Veja, ele fica com uma parte bem menor daquilo que caberia de fato a ele, já que foi ele que produziu a coisa. E aí, essa pequena parte, ele tem que dar conta dele, da esposa, dos filhos, da casa, enfim. Não se sustenta, vai só diluindo. Então, veja, só há um burguês com muito dinheiro se ele alienar o indivíduo, explorar ele.
expropriar dele aquilo que ele produz. Então, só há a propriedade privada do burguês se ele alienar o outro. Para acabar com isso, só mudando o sistema todo. Por isso que no marxismo, qual que é a etapa anterior ao comunismo propriamente? A etapa anterior, que é o socialismo marxista, é a tomada dos meios de produção. É acabar com a propriedade privada. É, portanto, mudar o sistema todo. Para muitos, é preciso mudar o sistema todo. Aqui eu estou dando uma resposta, tá? Uma possível resposta. Fernanda comentando lá da plataforma. Anne, escolhem-se profissões que sejam rentáveis, eu comentando fatalmente da utilidade das coisas. E a Cíntia, o dinheiro que acaba ditando a regra, né? Não fosse isso, seríamos outros. A própria sociedade do desempenho, né? Essa sociedade positiva, ela funciona em torno de um marketing agressivo. Por exemplo, pensando em necessidades que não são necessidades, pensando em criar desejos que não são desejos, para levar o indivíduo a consumir de maneira alienada. Você precisa mesmo trocar de iPhone todo ano? Você precisa mesmo comprar aquilo? Você precisa mesmo comprar aquilo? E olha só, o ponto não é dizer que a gente não precise consumir. A gente precisa. A gente vai consumir o tempo todo enquanto ser vivente que depende do mundo. Mas a pergunta é: isso que se consome é necessário ou estão criando uma necessidade que não existe? É o excedente, né? O lucro para o burguês. E Cíntia, a essência do capitalismo. É isto. É sobre esse grande contexto. É que a gente atravessou bastante colocando outras possibilidades de compreensão, porque o Bill Churran não é um. Tem gente que diz que ele é um marxista não ortodoxo, tá? Não sei. Caberia aqui uma reflexão. Mas é uma resposta, assim como o marxismo também é uma resposta. Mas em essência, os dois dependem de certa consciência do contexto. Consciência do contexto. Para que você saiba subverter ele de alguma forma. Tá certo? Bom, deixa eu dar um recado importante para vocês. Eu vou dar uma pausa nas aulas por causa do fim do ano, tá? Nós vamos retornar, teoricamente retornaríamos daqui a 2 semanas, mas nós vamos retornar daqui a um mês. Nosso próximo encontro será no dia 5 de janeiro. Até lá, bastante tempo para colocar as aulas em dia. Essa é a quinta ou a sexta, não me lembro. Dá tempo de colocar essas aulas em dia e a gente retoma lá no dia 5 de janeiro, aqui, praticamente no início do quarto capítulo. Obrigado vocês por mais esta aula e eu vejo vocês daqui a um mês com a próxima aula. Um abraço para vocês, boas festas de final de ano também, bom descanso.